Boa noite, pessoal. Uma alegria estarmos juntos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo número 9. Hebreus, capítulo número 9. Há umas 2 semanas atrás, nós falamos acerca das bênçãos da nova aliança, correto? Hoje nós vamos a falar das bênçãos do santuário celestial e do ministério que Cristo realiza neste momento no céu. Para poder entender o que Jesus está fazendo no céu, é importante entender o que se fazia no santuário terrenal. E Paulo, de uma forma bem simples, bem objetiva, vai resumir o que é dito no livro de Êxodo, capítulo 25 até o 40, no livro de Levítico, capítulo 1 até o capítulo número 23. Como ele resume? Pode me acompanhar lendo Hebreus capítulo 9, verso 1 em diante. Ora, a primeira aliança tinha que coisas? Preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, o tabernáculo estava separado em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quais eram os móveis que faziam parte do lugar santo? No lugar santo estavam o candeeiro dos 7 braços e a mesa, e a exposição dos pães se chama lugar santo. Aqui Paulo vai explicar e vai dizer: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama como? Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incienso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estavam que coisas? Uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas todavia não falaremos agora pormenorizadamente. Alguém pode dizer: pastor, alguma coisa está errada aqui no livro de Hebreus, porque eu tenho lido que o lugar santo tinha 3 móveis. Quais eram esses móveis? O candeeiro dos 7 braços, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Paulo está dizendo aqui que o altar do incenso funcionava juntamente com o móvel chamado Arca da Aliança. Na realidade, estava colocada do lado do lugar santíssimo, perante a cortina. Mas a função era: o incenso era colocado em cima do altar do incenso, e a nuvem de fumaça subia com as orações para entrar aonde? No lugar santíssimo. Por isso Paulo disse que o altar do incenso pertencia a quê? Ao lugar santíssimo.
Mas vamos continuar a leitura no verso 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Quer dizer que os sacerdotes entravam no lugar santo todos os dias para realizar os serviços sagrados. Mas, verso 7, no segundo entrava somente quem? O sumo sacerdote, ele sozinho. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isto é, olhe para mim, o santuário terrenal era uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma ilustração. Então, abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. No livro de Levítico, capítulo 23, você vai encontrar que a Bíblia vai mostrar as festas que se realizavam no santuário. Mas antes de falar das festas, no livro de Levítico, capítulo 23, nós vamos encontrar no livro de Levítico, se você começa pelo capítulo número 1, você vai encontrar Deus instruindo o povo para quê? Para levar suas ofertas, seus sacrifícios, para pedir perdão dos pecados, como o rei devia proceder, como o sacerdote devia proceder, como o povo em seu conjunto devia proceder e como a pessoa mais simples deveria proceder. Se era rico, o tipo de oferenda que ele deveria oferecer. Se era príncipe, se era uma pessoa de nível médio econômico, se era uma pessoa pobre ou se era um indigente. Deus disse assim: ninguém vai vir no santuário a pedir perdão pelos seus pecados de mão vazia, porque o sacrifício era símbolo de quê? O sacrifício era símbolo de Jesus. E através do sacrifício, Deus ensina que sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso foi necessário que Cristo morresse por nós na cruz do Calvário. João assinalou a Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando você chega a Levítico capítulo 23, você vai encontrar uma diferença. Você vai encontrar que os versos 1 a 4 do livro de Levítico capítulo 23 fala do sétimo dia da semana, do sábado, dia santo de adoração ao Senhor. A partir do verso número 5, a Bíblia vai falar do primeiro sábado especial chamado Páscoa. O que era a Páscoa? Alguém poderia me dizer? A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico. Era em homenagem à saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Mas Paulo disse no livro de 1 de Coríntios: nossa Páscoa é Cristo. A Páscoa simbolizava a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Depois da festa da Páscoa, estava a festa dos pães ázimos. Alguém já comeu pão sem fermento? Sim? Muito bom. Quantos dias se comia pão sem fermento no povo de Israel? Quantos dias? 7. 7 dias, pão sem fermento. Quando Jesus morre na Páscoa. O que se fazia na festa dos pães ázimos? O sacerdote saía do santuário, entrava no campo da colheita, pegava uma foice, segurava um molho de trigo na sua mão, cortava com a foice, pegava o molho, levava no santuário e fazia isto: mexia o molho esse molho de trigo na presença do Senhor. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando Jesus morreu, Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele ressuscitou só? Vou fazer de novo a pergunta porque parece que não escutaram. Quando Jesus ressuscitou só? Sim ou não? Não. Muito bom. Quem se ressuscitaram com Jesus? Então abra sua Bíblia, vai me mostrar o que diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 27, verso número 50 em diante. Ok? Eu não sei se 500, porque a Bíblia diz que Jesus se apareceu como a 500 no livro de 1 Coríntios capítulo 15, mas a Bíblia não diz quantidade. Mas o fato é o seguinte: o que diz a Bíblia no livro de Mateus capítulo 24, versos 50, 51 em diante? Diz a Bíblia aí no livro de Mateus, vamos pegar Mateus, o capítulo 27. Mateus capítulo 27, versos 50 em diante. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O que aconteceu? O véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus ressuscitou só? Não. O sacerdote tinha que levar na presença de Deus que coisa? O molho na festa dos pães ázimos. Você pode conferir isso no livro de Levítico capítulo 23. Bora para Levítico capítulo 23. No livro de Levítico capítulo 23, a Sagrada Escritura diz, lá no livro de Levítico capítulo 23, olha a figura. Disse mais o Senhor a Moisés, verso número 9. No verso 6 diz: aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação. Verso número 10.
fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes sua mesa, então trareis que coisa? Um molho da primícia de vossa mesa ao sacerdote. Este moverá que coisa? Um molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Eu pergunto a vocês: Jesus morre na Páscoa, ressuscita no primeiro dia da semana, né? Jesus morre na Páscoa, Jesus ressuscita, Jesus vai para a presença do Pai, sim ou não? Como que não? Por que você diz que não? Se Jesus disse assim para Maria, olhe para mim, Jesus disse assim para Maria: Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena e disse para Maria assim: Maria, e ela quer abraçar Jesus, e Jesus disse: que coisa? Não me toque. Por quê? Porque não subi ao Pai, mas subo ao Pai e diga aos discípulos que vou me encontrar com eles na Galileia. Jesus subiu ao Pai para quê? Para ver se o sacrifício for aceito. Posso dar uma ideia? Qual era a figura? O sacerdote pegava o molho e o mexia na presença de Deus. O molho era a primícia da colheita. Jesus não foi de mão vazia para o céu. Abra sua Bíblia no livro de Efésios capítulo 4, verso número 6. Efésios, não é exatamente capítulo 4, verso 6, é Efésios capítulo 4, verso número 8. Ok? Efésios capítulo 4, verso número 8. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, o que diz o texto bíblico? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus chegou no céu assim: Pai, eu realizei o sacrifício, Pai. Aqui está. Minhas mãos, Pai, foram furadas. Aqui está, meu costado foi furado. Assim foi? Não. Jesus levou os primeiros frutos da colheita na presença do Pai. Por isso disse Paulo aí: Jesus levou cativa a catividade. E a evidência de que o sacrifício de Cristo foi aceito, que o sacrifício dele foi aceito e as primícias foram recebidas, foi o derramamento do Espírito Santo. A entronização de Cristo como rei e como sacerdote no céu está descrita no capítulo 1 do livro de Hebreus. Agora, quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo número 4, você vai encontrar que, além dos quatro querubins que fazem a guarda pessoal de Deus, a Bíblia diz no capítulo 4, verso 3, verso 4 do livro de Apocalipse:
eu vi tronos, vi 24 tronos, onde estavam sentados quantos anciãos? 24 anciãos, vestidos de quê? Com roupa de linho. E eles louvam a Deus no capítulo 4, porque Cristo é o Criador dos céus e da terra. E no capítulo 5, os 24 anciãos louvam a Deus e dizem: te louvamos porque com teu sangue nos redimiste para Deus. Então Jesus foi sozinho para o céu quando ele foi para lá? Não. Jesus leva o primeiro molho na sua mão. Jesus leva o primeiro fruto da redenção ao céu. Jesus não permite ser tocado na semana da festa dos pães asmos. Mas 8 dias depois, quando Tomé, porque os discípulos falam para Tomé: o Senhor ressuscitou. E o que disse Tomé? Não acredito, se eu não tocar, que coisa? Com minhas mãos no seu costado, se eu não olhar os furos nas suas mãos, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece e chama, segundo explica o livro de João, no capítulo número 20, Jesus chama a Tomé e disse assim: Tomé, venha, meta sua mão no meu costado, olhe os furos em minhas mãos. E Tomé adora Jesus. Está no livro de João, capítulo 20, verso número 28. O que disse Tomé? Senhor meu e Deus meu. Ok? A festa do Pentecostes se realizava 50 dias depois. Foi na festa do Pentecostes que Jesus foi entronizado, segundo explica Hebreus capítulo 1, verso 5 até o verso número 14. Por questões de tempo, não vou ler, porque a gente já viu a parte da entronização de Cristo. Mas você pode revistar e olhar. O sacrifício de Cristo foi realizado, Jesus levou as primícias, Jesus é entronizado, e a evidência que o sacrifício de Cristo foi aceito é que o Espírito Santo foi derramado, segundo explica Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso número 1 em diante. Estamos em que festa? Primeira festa, Páscoa, símbolo do sacrifício de Cristo. Segunda festa, festa dos pães asmos, a festa em que o sacerdote pega o molho da primícia e faz isto na presença de Deus. Jesus não vai de mão vazia para o céu. Jesus leva. Jesus é a primícia, disse Paulo, dos redimidos. Mas Jesus leva os primeiros remidos que ressuscitam juntamente com Ele na manhã gloriosa da ressurreição. Eles vão cooperar com Cristo no seu ministério no santuário celestial. Depois vem a festa do Pentecostes. Cristo é entronizado como rei. O sacrifício é aceito e Deus envia o Espírito Santo para o Pentecostes. A festa do Pentecostes era a festa da colheita. Quantas pessoas se convertem no Pentecostes? Na pregação desce o Espírito Santo sobre os 120, eles vão e pregam cheios do Espírito Santo. Aquele dia, diz a Bíblia, foram acrescentados à igreja quantas pessoas? 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas. Depois você vai ver no capítulo 4,
foram acrescentados à igreja e eram quase 5.000 pessoas. A igreja está crescendo numa explosão. Mas aí o tempo passava e chegamos até o mês 7º. Qual era a quarta festa? Volte para Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. O que diz o livro de Levítico capítulo 23? Vamos a ver a seguinte festa no livro de Levítico capítulo 23. E a palavra do Senhor diz no capítulo de Levítico, a festa do Pentecostes está no livro de Levítico capítulo 23, verso 15 até o verso número 22. Depois diz aqui, verso 23, festa das trombetas. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, no 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. 7º mês, 1º dia do mês, uma companhia de sacerdotes saía do santuário, tocando as trombetas, no meio da cidade. Eu pergunto para vocês já assistiram uma banda no meio da cidade? Quantos assistiram? Levante a mão. O que faz uma banda com trombetas no meio da cidade? Chama a atenção de quem? De todo mundo. Os curiosos saem às portas, dizem: o que está acontecendo? E os sacerdotes com as trombetas iam tocando, dizendo: está chegando o grande dia da expiação. Está chegando o momento em que Deus vai fazer juízo. Está chegando o momento em que vocês têm que se reconciliar com Deus. Peçam perdão a Deus, temam a Deus. Está chegando o momento do juízo. Aonde está a festa das trombetas na Bíblia? Porque tudo tem seu simbolismo. A Bíblia diz que o que está no santuário era símbolo de quê? Do que está acontecendo no céu. Então abra sua Bíblia. Vamos a ver como Deus toca as trombetas. Apocalipse capítulo número 6. Apocalipse capítulo número 6. Você pode ler comigo no livro de Apocalipse capítulo 6, verso 14. Apocalipse capítulo número 6. Encontrou? Olha, como é que Deus vai chamar a atenção do mundo? Apocalipse capítulo 6, verso número 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio que coisa? Um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como quê? Como sangue. E as estrelas do céu caíram para a terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair seus figos verdes. Pergunto: quando aconteceu o grande terremoto?
novembro de 1755. Lisboa foi sacudida. Mais de 60.000 pessoas morreram. As pessoas pensaram que chegou o fim do mundo. Mas Jesus estava chamando e dizendo, com as trombetas, preparem-se. Estamos próximos do grande dia do juízo. Segundo evento, o sol tornou-se como negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. Quando aconteceu isso, irmão Fred? Lembra a data? Que ano? É 19 de maio de 1780, conhecido como o dia escuro da terra. E essa mesma noite a lua se tornou toda como sangue. As pessoas estavam apavoradas, porque 10 horas da manhã os galos começaram a cantar, as vacas começaram a voltar para seus estábulos, as galinhas para seu galinheiro. Uma densa escuridão cobriu a terra. Isso está escrito nos anais da história. Quando aconteceu, o verso 13: as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. 1883, a grande chuva das estrelas. O pessoal poderia ler o jornal com a luz produzida do fogo das estrelas, fugazes que caíram em profusão, como a figueira quando é sacudida por um forte vento. As trombetas estão soando. Jesus está dizendo: está chegando o grande dia da expiação. Volte para Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, verso número 26. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 deste mês, o 7º dia, será que coisa? O dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis vossa alma, trareis oferta queimada. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque o dia de quê? Da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se afligir, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis vossa alma, e será às 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis vosso sábado. Quando? 10º dia do 7º mês. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo... Não, vamos ir primeiro a Daniel, capítulo 8, verso número 14. Encontrou? Daniel, capítulo 8, verso número 14. O que diz aí? Daniel, capítulo 8, verso número 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O santuário era purificado uma vez no ano.
Mas o santuário celestial foi purificado, ou está sendo purificado, desde 1844. Desde 1844 está sendo proclamada a mensagem que está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Diz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou que coisa? A hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as coisas. Jesus está trabalhando na fase final do plano da salvação. O que vem depois? A festa da celebração. Depois da festa do dia da expiação, que era dia 10, chegava a festa em que todos os pecados tinham sido perdoados. O povo ia para Jerusalém do dia 15 até o dia 22 do mês 7º. Eles faziam tabernáculos, eles faziam cabanas. Era tempo de adoração, era tempo de louvor. Deus tinha perdoado seus pecados tinham sido apagados, tirados do santuário, colocados sobre Azazel, que era levado para o deserto onde moria. Mas era a festa da alegria, porque Deus tinha perdoado seus filhos. Era a festa que nós teremos no céu. Essa festa durará quantos anos? 1000 anos. Você pode conferir isso no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4 em diante, que diz: vi tronos e se sentaram neles aqueles que receberam, que coisa? Receberam a autoridade para julgar. Eles viveram e reinaram com Cristo. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Eu pergunto, quantos de vocês gostariam de estar naquele momento celebrando essa festa no céu? Posso ver sua mão? Amém. Então agora vamos voltar para o livro de Hebreus, capítulo número 9. Você já sabe quais são as festas de Levítico que tipificavam a obra de nosso Senhor Jesus Cristo? Quais? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa do Pentecostes, a festa de quê? Das trombetas, a festa do dia da expiação e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Então agora volte para o livro de Hebreus. Veja que em um capítulo 9, Paulo fez, diríamos, um resumo para nós. O que diz o capítulo 9, verso número 9: isto é uma parábola para o tempo presente. Segundo esta se oferecem tanto, que coisa? Dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de quê? De ordenanças de carne, comidas, bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Muito bem, verso 11 agora. Quando, porém, veio Cristo, que diz a Bíblia aí? Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante que diz a Bíblia? O maior e mais perfeito tabernáculo. Aonde está Jesus? Quantos gostariam de ir a esse maior e mais perfeito tabernáculo? Posso ver sua mão? O maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros,
Jesus levou o que para o santuário celestial? Seu próprio sangue. Ele entrou aonde entrou? No Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o que, irmãos? Eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, verso 14 de vocês, muito mais, o que? O sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, não ouço vocês, fará o que? Purificará a nossa consciência de obras mortas. Quem quer que o Senhor purifique sua consciência de obras mortas? Posso ver sua mão? Amém. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Quem quer servir ao Deus vivo? Fique em pé. Quem quer servir ao Deus vivo? Muito bom. O Senhor disse: eu vou purificar você, vou limpar sua consciência, vou transformar seu coração, vou escrever minha lei no seu coração e você vai me servir. Eu vou ser seu Deus, você vai ser meu filho. Sente-se, porque ainda não terminamos. Pode sentar. Por isso, verso 15. Mesmo ele é o mediador de quem? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que morra quem? O testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo proclamado Moisés todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, ele fez o quê? Tomou sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã e tinta, escarlate e hisopo, e fez o quê? Aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: que coisa? Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vosotros. Igualmente, também aspergiu com sangue, que coisa? O tabernáculo, os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, leia o verso 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora você entende por que Jesus teve que morrer? Jesus pagou o preço de nossa redenção com seu sangue. Por isso, a Bíblia diz que a nossa adoração deve ser a Ele, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu sangue e nos fez sacerdotes e reis para Deus seu Pai. A Ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Verso 23 agora. Agora vamos falar do santuário celestial. O que diz o verso 23? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham aonde? Nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com que? Sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, aonde entrou Jesus?
no mesmo céu para comparecer agora por quem? Por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário, no Santo dos Santos, com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Agora, porém, diz a Bíblia, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Para quê, irmãos? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Oh, que coisa linda! Jesus deu seu sangue para aniquilar o pecado. Graças ao sangue de Jesus, nós podemos ser vencedores. Graças ao sangue de Jesus, Jesus tira a culpa do pecado de nossa consciência. Jesus tira o poder do pecado de nossa vida. E quando Jesus voltar, Ele tirará o ambiente de pecado e nos levará a um lugar onde não há pecado, não haverá morte, não haverá pranto, porque as primeiras coisas terão passado. Verso número 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem, que coisa? Uma só vez. Eu pergunto para vocês, existe a reencarnação? O que diz a Bíblia aqui? Se você morre, vai morrer uma só vez. Não é esse negócio que você vai virar mosquito, vai virar muriçoca, vai virar rato, vai virar gado. Não, não existe esse negócio. Esse é um papo furado do inimigo. Porque a Bíblia diz aqui bem categoricamente: assim e assim como aos homens está ordenado, que coisa? Morrerem uma só vez, vindo depois disto, que coisa? O juízo. Por isso Paulo vai dizer: irmãos, todo homem vai comparecer perante o tribunal de Cristo para responder pelas suas ações. Jesus vai dizer: a ver, por que você fez isto? Quantos queremos que o juízo saia a nosso favor? Posso ver só, não? Então nós precisamos de um advogado. Como chama esse advogado? Aquele que não perdeu nenhuma causa. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para não pecardes. Mas se alguém tiver pecado, temos, que coisa disse João? Temos advogado para com Jesus Cristo, o justo. Ele é nosso advogado. Verso número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Para que foi oferecido Cristo uma vez para sempre? Para tirar os pecados de muitos. O que mais diz a Bíblia? Aparecerá segunda vez, sem pecado. Para quê? Para os que o aguardam para a salvação. Você está preparado para a vinda de Jesus? Você quer que o Senhor o prepare seu coração para estar com Ele? Quantos têm esse desejo no coração? Podemos louvar ao Senhor? Vamos cantar o hino número 70. Tá bom? Vamos cantar o hino número 70. Porque Ele vive.
Fique em pé e louve ao Senhor. Bondoso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. O santuário terrenal era uma parábola que ilustrava a obra intercessória de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, porque tudo se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estimular-nos a aceitar o sacrifício de Cristo. Obrigado por convidar-nos
a fazer de Cristo nosso sumo sacerdote, nosso mediador da nova aliança. Obrigado porque os méritos do sangue de Cristo são oferecidos neste momento para o perdão de nossos pecados. Só Cristo pode limpar nossas consciências de obras mortas e de pecados. Só Cristo pode aniquilar o pecado. E nós queremos, Senhor, te pedir que a graça de Cristo se manifeste em nossa vida e que o Senhor Jesus prepare nossa mente e nosso coração para que nós possamos estar prontos para quando Jesus voltar. Tua palavra diz que Jesus em breve aparecerá nas nuvens com poder, com glória, com grande majestade. E nós queremos estar entre o grupo das pessoas que levantarão os braços cheios de alegria e dirão: este é nosso Deus. Temos esperado, nos alegraremos, nos gozaremos na sua salvação. Que todos os que estamos aqui possamos fazer esta escolha e colocar-nos do teu lado, fazendo de Jesus o Senhor e Salvador de nossa vida. Oramos agradecidos em nome de nosso amante e querido Salvador, e em seu nome te louvamos e agradecemos. Amém. Continuar em pé e cantarmos Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Tenham todos uma ótima noite. Vão em paz, uma semana bem abençoada para todos.